Na semana passada, então, conforme eu já havia comentado com vocês, eu fui como jornalista convidado do pool de imprensa especializada do agro para participar lá da Show Rural Copavel, em Cascavel, no Paraná. Eu tive a oportunidade de conhecer a feira e entrevistar diversas personalidades do agro, entre elas o Dilvo Grolli, que é o diretor-presidente da cooperativa Copavel. E eu vou trazer para vocês agora esse bate-papo com esse senhor simpaticíssimo que gentilmente nos atendeu para falar da feira e também do agronegócio. Dilvo, a feira se iniciou na segunda-feira, mas de forma inédita vocês abriram os portões no domingo para receber a população local e as famílias. Como foi essa experiência? No domingo nós tivemos, surpreendentemente, 40 mil pessoas aqui, eram as famílias e o pessoal que veio visitar o evento. Foi um negócio muito interessante, que 4 horas da tarde está vindo gente para cá. Então deu 40 mil pessoas, nesse tamanho de público não. Tanto é que lotou o estacionamento, tá? No domingo, 40 mil pessoas. Ontem, na segunda-feira, nós tínhamos recorde público, foi 2019, que foi 47 mil pessoas no dia da segunda. Ontem bateu esse recorde, deu 51.433, né? Ontem, né? E hoje a estimativa que nós temos aí até o meio-dia, até as 2 horas, agora são 3h30 que eu tirei, nós vamos passar de 70 mil hoje. 70 mil hoje, tá? Então, 70 mil pessoas. 70 mil. Então, se nós olharmos assim 2 dias, está dando 121 mil. Então, vamos atingir aquele número lá de 300 mil. Qual é a expectativa de comercialização na feira, Dilvo? A questão da comercialização, nós falamos em 3,5 milhões para os 5 dias. Ontem, o primeiro dia, deu R$1 milhão de venda. 1 bilhão, isso, obrigado comigo. Tá, 1 bilhão de venda. Então, porque quando a gente faz estimativa, é uma estimativa que a gente faz conservadora de medo, né? Mas o que diria para vocês que a expectativa hoje é 5 bilhões de venda, tá? Então está tudo certo, está andando bem. A questão da estrutura que nós temos que ter um cuidado muito grande, do atendimento das empresas, dos visitantes. A estrutura funcionou também direitinho, né? Parte de todas as estruturas aqui dentro, né? Essa parte também da Show Copavel Digital, que nós não sabíamos como ia ser a visitação, não sei se vocês foram lá, está surpreendendo nós também positivamente essa visitação no Show Rural Digital. E como é que surgiu a ideia da Show Rural Copavel? E como foi que vocês se basearam, em que vocês se basearam para criar esse modelo de negócio? Aquela foto que está lá naquele quadro lá, ó, é a foto histórica. Aquela foto é datada de 1988, quando nós fomos aos Estados Unidos pegar o modelo. E o modelo lá não tinha bebida alcoólica, não tinha show de entretenimento, não tinha nada. E foi esse modelo que nós trouxemos para cá. É das 8 às 18, dia de semana, não é o final de semana. Esse domingo ou domingo aqui são de visitação das pessoas, das famílias que não podem vir durante a semana, tem criança, todas as pessoas. Mas esse evento começa às 8 às 18, sem show de entretenimento, sem bebida alcoólica. Veja bem, a feira estava montada, mas a pessoa que queria tirar uma foto do menino numa máquina, então ela estava tranquila que não tinha máquina em funcionamento, não tinha aquele atropelo nenhum. E aí então foi que essas fotos começam. Eu até pedi para a pessoa que está chegando aqui às 4 horas, por que você veio? Não, minha sobrinha está aí, meu filho quer tirar uma foto lá com ela numa máquina de uma cor aí, num lançamento, né? Então, essas coisas, você senta aí. Esse evento domingo é exatamente para isso. Então o evento está montado, mas é um evento que somente para essas pessoas. O show de entretenimento, isso não pode acontecer aqui dentro. Bebida alcoólica não pode acontecer. E coisas assim, por exemplo, muitas vezes a gente até tem um pouquinho de desgaste. Por exemplo, vender apartamento aqui dentro, pode ou não pode? Não pode. Por que não pode? Eu estou tirando dinheiro do agronegócio para uma parte imobiliária que não é uma função nossa. Então, essas coisas você tem que perseguir elas com rigidez. Só agronegócios, para o agronegócio e só agronegócio. Porque o dinheiro do agricultor é o mesmo. Eu tenho que aproveitar o momento dele aqui. Quantos expositores estão na feira?
Esse ano foram 600 empresas. E sobraram 184 que puseram vir para dentro. Então outro ano vai ser 800? Não, vai ser 600. Porque não é a quantidade que você tem que fazer. Você tem que imaginar que aqui tem um local, tem um número de empresa e tem um número de visitantes. A hora que você conseguir encontrar esse equilíbrio, não queira bater recorde. Existe então uma lista de espera por empresas que também querem expor aqui. Existe uma lista de 184, mas aí vem a pergunta, né? Mas então vocês vão abrir para 800? Não, é 600. Por quê? Porque não podemos também trazer... Então imagine que o bolo é o mesmo, para dividir em 600, dividir em 800. Qual é o contentamento da quem vem? De 600? E nós temos que agradar os dois públicos, quem vem e quem está aqui dentro, que são os parceiros. Então é uma coisa que a gente até me aprendeu com o tempo, que é deixar de lado aí o reco sobre o reco, e quando você encontrar o equilíbrio, trabalhe nele. Se uma empresa quiser aumentar o tamanho, por exemplo, do stand dela, então ela poderá tirar espaço de outra. Como é que vocês fazem nesse caso? A gente não aumenta. Exemplo jato. Temos tantos lançamentos de máquina, como é que eu faço? Aperto, tiro de mais velha. Porque não posso aumentar porque eu vou tirar de outra. Porque você vê o tamanho das máquinas da Jato, quem via a Jato há 3 anos, 4 anos atrás, né? Mas nós não podemos aumentar espaço que eu vou tirar outra ou espremer. Então aí ela também se ajusta, viu? Se ajusta, só que você tem que ir conversando ao espaço, esse aí não tem como. Você vê, a Jato pegou quase 2 ruas aqui só dela. Sim. Quando tinha pouca gente, ela foi agredindo, e agora você quer ir mais para frente. Não dá, porque senão, né? Mas a feira cresceu do ano passado para cá, não cresceu? O ano passado foram 550 empresas, esse ano conseguimos fazer 600. E aonde que está, onde que nós invadimos um pouquinho? Depois da Caixa de Água do Banco do Brasil. Tinha um espaço lá que nós tivemos que acomodar. Então agora é 600. Porque vocês viram o estacionamento cheio. E vocês pensam em começar a cobrar a entrada na feira e também o estacionamento, como acontece lá na AgriShow em Ribeirão? Sinceramente, eu não me sentiria bem cobrando produtor rural. Se fosse uma empresa particular, mas como cooperativa também tem o seu social. E aí você tem que ter esse pensamento, dizer, o que a Copavel está fazendo para o social? Isso é um social também, né? Não pensando, enquanto eu estiver aqui, que puder ter algum tipo de comando, não faria. Que daí estaria traindo o meu eu, inclusive. Prefiro aumentar aí 10, 15% dos que estão aqui, que eles têm condições, que eles vendem aqui, do que aquele produtor que cobrar 20 pila dele. É pouco, é muito. Mas é cobrar dele, produtor rural. E dos outros aqui, tirar 20 mil do bolso deles, que eles... Os produtores têm estado muito preocupados com o futuro político do país e com o que possa vir a acontecer com a atividade do agronegócio. Como é que você vê essa preocupação e como é que o setor pode lidar com isso? Eu contei a história da pombinha para vocês? Não contei? Quando deu o segundo turno das eleições, eu comecei a andar na Copavel, um gerente falou para mim assim, seu Dilvo, o que vai acontecer? Nada. Encontrei o segundo gerente, seu Dilvo, o que vai acontecer? Nada. Quando eu me dei no terceiro gerente, e daí, seu Dilvo, estamos bem, o que vai acontecer? Nada. Aí eu me fechei, digo, gente, eu estou com um problema sério dentro da Copavel. Essas pessoas vão começar a parar a Copavel. Estão pedindo o que vai acontecer. Aí quis a providência divina, que estou lendo lá alguns livros, e caí numa história, assim, num livrinho, que falava um pouco do Evangelho, de uma pombinha, que pegou, fez um ninho, num lugar seguro, entre 2 pedras, do lado do mar. Foi lá, fez o ninho, botou os ovos, chocou os ovos, nasceram os filhotinhos, e um dia à noite o mar revoltou e dele tempestade, dele é onda, e a pombinha estava ali. Se eu sair daqui, meus filhinhos vão morrer, os filhotes, e eu vou ficar aqui. A minha missão é cuidar deles. Aí você fala para o pessoal, gente, estão vendo esses quadrados aqui do piso? Cada um no seu quadrado, cuide, faça a sua missão. E o resto vai brilhar o sol amanhã, tá bom? Quando você é questionado pelos seus colaboradores e também pelos produtores rurais, qual que é a mensagem que você passa para eles? E essa mensagem estou dando para os funcionários e produtores rurais. E aí você vê que tem um espaço na produção rural, tanto é que nós estamos batendo recorde de venda aqui. Aí tem um assunto que as pessoas vêm aqui nessa sala, aqui, me encontram ali, por exemplo, eu tenho que dar atenção, né? Muito cuidado quando as pessoas me falam de negócio, eu não posso entrar nessa
nessa aí de atropelo, que muitas vezes vocês me veem na rua aí. O que eu devo fazer? Por quê? Você vai comprar máquina? Vou. Quanto dinheiro você tem? O senhor sabe, eu tenho sorte no nosso cooperativo, eu tenho um pouco no banco. O juro está altíssimo. O juro hoje está 14%, 15%. Tá? E o que é que faço? Você paga com 50% da entrada e faça o máximo em 3 a 5 anos. E compra a máquina. Por quê? Porque se o juro cair, você já tem 50% garantido que você pagou e você tem um prazo curto de 3, 5 anos. Não faça nos 12 anos, tá? Ok? Porque um juro fixo de 14,5 a 15, nós que trabalhamos na área da economia, se caiu a Selic, vamos para 12% em 2024, 9% em 2025, você já está pagando os 14, 15. Então passa a ser um juro real de 8 para 15, 7%. Então essa palavra, quando as pessoas me questionam, eu falo isso. Vocês querem comprar? Quanto você tem para dar entrada? Se eu não tenho nada, então não compre que vai te quebrar. Tenta viabilizar com 50% de entrada e o resto você pega um prazo mais curto. Porque a gente tem que fazer o agronegócio girar, mas dá uma informação de alguém que entende de finança mais que eles, né? E dessa maneira que você vai tocando. Então aqui está acontecendo muitos negócios. Exemplo da Toyota de ontem. Toyota é uma revenda que vende caríssimo, que é a Hilux, né? Não posso dizer o número que eles venderam, só posso te dizer uma parte do milagre, sem nenhum financiamento. Então, mesmo assim, o cash. Então, nós temos que aproveitar esse momento. Aí tem aquele caso do soja. A soja está dando 80%, 90%, 100% de rentabilidade. E nessa colheita que nós estamos tendo aqui, 65, 70 sacos. Então, eu sei que também nós estamos num momento privilegiado por ser Paraná e não sofrer o revés que sofreu o Rio Grande do Sul, né? Então, tem coisa assim que conspira a nosso favor e aí nós temos que saber surfar nessa onda. Várias autoridades federais têm vindo na feira. Eles têm mostrado um direcionamento político em relação ao agronegócio? O cara levantou essa cadeira faz 15 minutos, saiu daqui agora o secretário de Política Agrícola do Comércio Federal, Nery Guerra, estava aí. Eu não comento política e não me manifesto política. Mas a história da pombinha dá direcionamento que cada um de nós vai fazer. Divo, vou insistir mais um pouquinho nesse tema. O produtor tem motivos para se preocupar? O Jeco Elk, quando deu problema na Chernobyl, ele ligou para o gerente dele. E daí? Presidente, não tem mais o que fazer aqui da nossa indústria da GE, da Europa, porque nós produzimos reator nuclear e agora estourou Chernobyl, não tem mais venda. Falou, o senhor pensa, o senhor tem 24 horas para a nossa solução, o que nós vamos fazer com essa fábrica? O cara não conseguiu dar resposta nenhuma. Deu uns 2 dias, ele ligou. E daí, compadre? Nada. Então você agora, a partir desse momento, você vai em todas as indústrias que nós montamos na Europa e vai fazer uma revisão por segurança e continua trabalhando na fábrica só na revisão e não fabrica mais reatores. Não fechou a fábrica. Até por aí também, como é que você vai dizer para um grupo de pessoas que você tem que cuidar com a palavra e se não dá uma mensagem bacana, a coisa cai, né? Então você tem que fazer exatamente essa motivação para eles continuar na luta. Essa história para mim é muito interessante, né? Se eu olhar assim para o mundo, olha o seguinte, nós chegamos a 9 bilhões de pessoas em 2050. Veja quanto vai crescer a Ásia. A região que mais vai crescer é a Ásia e a África. A Europa vai cair a população, a América do Sul vai cair só 7%. A América do Norte vai crescer só 4%, né? Aí você vê aqui, tendência das importações mundiais até 2031. Nós temos aí que 2031 aí, nós vamos subir de 23 para 31, nós vamos sofrer, vamos crescer 2 milhões de carne de boi, 2 milhões de carne suína, 4 milhões de toneladas de carne de frango. Alguém vai produzir para superar essas 8 milhões, 2 e 4, né? E quem que vai produzir frango, suíno e coisa? Os produtores rurais, né? E tem as coisas assim que nós temos aí com um custo de produção alto, mas o custo de produção alto nós temos que adequar com o mercado, não tenho nem dúvida. Aqui, por exemplo, no oeste do Paraná, Toledo é a cidade que mais tem o valor bruto da produção, 3,48 bilhões é o que produz o valor bruto da produção em Toledo, cidade vizinha.
Cascavel é a segunda cidade que tem o maior valor bruto da produção do Paraná, 2,27 bilhões. Como é que nós vamos quebrar dois municípios que são referência na produção no campo? Cascavel, saiu estatística esse dia, que é o município que mais tem criação de aves, né? Mais tem criação de aves. Aí fizemos reunião da sanidade, cuidar da influenza, mas não vamos mandar para ninguém parar de criar aves. Sim, triplicar, quadruplicar o cuidado. Dilvo, o Paraná é o maior produtor de aves do Brasil. A gripe aviária tem sido motivo de muitas preocupações. Eu gostaria de saber o seu parecer sobre esse assunto. Essa aí, ela passou do antes para cá. Ela estava pro lado de lá, agora está no Peru, no Chile, Venezuela e Bolívia, né? Ela começou a ficar muito próxima. Agora também nós queremos separar umas divisões do Brasil também por circuito. Deixar o circuito sul, onde tem a maior criação de avicultura, em torno de 65, do outro circuito que tem criações não tão fortes que nem aqui e também com não tantos cuidados que nem aqui. E como é que seria esse circuito sul? Tínhamos hoje de manhã, através do governo do estado do Paraná, e aí nós temos que unir os secretários do sul e mais o secretário para levar para o governo federal, para nós fazer um isolamento. Alguns anos atrás, quem que está mais atento à avicultura, nós mandávamos galinhas daqui lá para o Nordeste, o caminhão ia para lá e voltava. Agora acabou o transporte de aves vivas, porque podia trazer a contaminação de lá para cá. Então são todos os cuidados que a gente tem que tomar agora do picar e tem que picar. Né? Para nós também não podemos pensar que o Paraná vai se isolar do mundo. Nós temos que trabalhar num conjunto. Né? E os estados do sul têm tudo muito igual. O aviário, os cuidados, fazer os cuidados em conjuntos, fazer um protocolo, que você dá um problema lá no Acre, e que o mundo entenda que lá é uma região, aqui outra. Mudando um pouquinho de assunto, Santa Catarina tem o status livre de febre aftosa sem vacinação. Como é que está essa questão aqui no Paraná? Então essa da febre aftosa, nós fizemos aí, Santa Catarina apresentou a sorologia dos animais, foi na OIE, Organização Internacional de Epizootia, teve lá a aprovação e ela trabalhou alguns países e conseguiu a liberação do estado livre de fitose sem vacinação. Aí o Paraná não conseguiu embarcar junto e nem o Rio Grande do Sul. E agora então foi no ano, não sei se é 2018, 2019, que daí entrou Paraná, Rio Grande do Sul, parte do Mato Grosso, Rondônia, são 6 estados, né? Conhece também. Pegamos esse protocolo e agora nós temos que trabalhar em conjunto nisso aí. Eu acho que o Sul também daria, por exemplo, o Rio Grande do Sul é o estado que tem todas as condições. Não, Santa Catarina é livre, Argentina é livre, Uruguai é livre e o Atlântico livre. Para nós seria bom, Paraná, que saísse do Rio Grande do Sul, sabe por quê? Porque se o Rio Grande do Sul começar a exportar mais carne suína, você alivia a pressão do mercado interno. E o Rio Grande do Sul tem tudo isso. E qual é o próximo passo em relação a essa proposta de vocês? Primeiro é combinar com os 3 estados, pegar tudo junto, somar o que nós falamos aqui, somar o que vai ser falado lá e fazer a coisa em conjunto. Agora tem que somar as ideias daqui e de lá. Portanto, alguém tem que começar. Com muita calma, não ser dono da verdade, porque né, você tem um interesse maior que a sanidade, tem um interesse econômico das empresas, mas o barco é o mesmo. Fica falando que não se afundar, vai afundar só a parte dos fundos, vai tudo junto. Titanic foi assim, né? Do seu ponto de vista, o que é que pode derrubar a competitividade do Brasil? O que vai derrubar a competitividade do Brasil só se for a parte sanitária. Só se for a parte sanitária. Quais são as principais formas de manejo e protocolo para se evitar a contaminação das aves? Então, por isso que vamos proibir visita, já temos controle de entrada no viário. Eu, por exemplo, não vou visitar aviários, faz tempo que eu não vou, porque quando eu ando por aí no Brasil tenho medo. Restrição à visita, a controle maior, quer dizer, verificar toda essa tua cerca não está entrando lá uma pombinha, um ratinho, né? Cortina, se não tem espaço, então passo lá pelo buraco da tela, né? Ratos que não pode entrar, então se eu não tenho uma estrutura boa de cerca, tenho que fazer, né?
eu não posso estar recebendo parentes lá que vêm de Santa Catarina, que vêm do Paraguai. Vamos falar um pouquinho de soja agora? Existe alguma preocupação em relação à safra de soja que está sendo colhida? A safra que está sendo colhida hoje está com produtividade de 3.900 a 4.200 quilos, média. Isso é 65 a 70 quilos, 4.200 a 4.500 quilos por hectare. A safra está muito boa. Quem plantou, acho que a soja, eu acho que nós tivemos aí um problema de estresse, acho que foi na segunda quinzena de setembro, a primeira de outubro. Aí tem alguma coisa que a gente faz assim por conta da sorte. Não, eu vou plantar no seco mesmo, que semana que vem vai chover. Então teve um estressezinho pequeno, que a soja foi colhida, que a produtividade dessa soja deu em torno de 3.000 quilos. Passou essa fasezinha que foi pouco, diria para você, se a Copavel tem 3% colhido, nós já estamos nessa produtividade, o que seria isso? Metade de 3%, 1,5%. Então não posso pegar isso como algo que vai mexer na estatística final. Porque como é que a gente vê? Não, estão colhendo 120 sacos lá em Corbélia. Aqui na notícia pode entender que a safra está aquele problema. Mas foram assim, algumas lavouras desse risco. Mas agora está tudo 3.900 quilos, 4.200 e já tem uma notícia até de 4.500. O tempo correu bem depois da segunda quinzena de outubro, tá? Você acredita que possa haver diminuição da produtividade do milho safrinha? Olha, eu sou produtor rural. Eu posso plantar milho segunda safra até às 11 horas e 50 minutos do dia 28. Já que a diferença da colheita e o plantio da segunda safra é 20 metros. A colhedeira passa aqui e a máquina vem atrás aqui plantando, só isso. Então eu posso plantar até 11 horas e 50 minutos do dia 28. Poderá ter nas escalas Copavel 10% de diminuição da segunda safra, não mais que isso, tá? Não mais que isso. E aí, se tiver isso, você vai ter que entrar com uma campanha atrativa, um programa para você deixar essa área coberta de trigo, para você não perder nada, de deixar o agronegócio rodando, não deu um dá outro, mas é 10% só. O fato dos produtores terem vendido um pequeno percentual da sua produção chega a ser preocupante ou não, Dilvio? Ele, de Rio Verde, tem uma tradição de vender bastante soja futuro. No Paraná, aqui, a venda da soja futura é 15% a 20%. Porque aqui 72% são de pequenos produtores, 24% de médios produtores. Tá? Então nós vendemos pouca soja, tá? Pouca soja antecipada. E esse ano, menos ainda. Por quê? Aonde você vai colocar seus ovos? Deixar na soja ou deixar em dinheiro no banco? Aí, entendeu? Então, esse ano houve menos ainda, né? Se nós temos normalmente aí de 15%, 20%, sendo menos ainda. Mas vamos fazer uma análise. Qual é o melhor? Segurança. E se eu quero segurança, tem que ter aversão ao risco. E como nós não temos tradição de vender antecipadamente, tem casos, por exemplo, aqui que tem pessoas que têm soja assim. Antes do show rural, uma senhora veio me visitar, que ela é arrendatária, ela arrenda a terra e ela vende 100 sacos por mês para viver, tá? 100 sacos. Ela tem aposentadoria, não sei o que, 100 sacos por mês. E ela está acumulando uma certa quantia de soja. O que eu faço? Nada. Continuo como o senhor vinha fazendo. Vou essa soja. Então, um mês ela disse que ela vendeu 198, uma época, agora eu estou vendendo 160. É a mesma coisa. 198 foi um momento. Para fazer média. A senhora mora na fazenda. Quando eu morava, quando pequeno, tinha uma estrela cadente, caía assim, depois não via mais. Aqui ela já passou. Então, aqui tem isso aí, entende? Tem essas poupanças. Lá não. Lá o cara tem que pagar os insumos em dólar, não sei o que, trava a soja em dólar. Aqui nós não falamos na moeda dólar. E essa foi a minha prosa com Dilvio Grolli, diretor-presidente da cooperativa Copavel, realizadora da feira Show Rural Copavel.